Olá pessoal, eu sou o Jorge Leal, médico oncologista, trabalho na Clion Grupo CAM Brasil e estou terminando esse ano aqui um ano de pesquisa em imuno-oncologia em câncer de mama com a Heather MacArthur e o grupo do Cedars-Sinai em Los Angeles. É um prazer estar aqui hoje, agradeço a Oncologia Brasil pela oportunidade e o meu papel hoje é discutir rapidamente com vocês alguns dos hábitos que foram apresentados em imunoterapia em câncer de mama. Como a gente sabe, a imunoterapia no câncer de mama, os primeiros resultados em doença metastática para pacientes com câncer de mama triplo negativo, ou RE ou R2 positivo, mostraram resultados inicialmente não tão importantes, respostas iniciais não tão robustas e com toxicidades que a gente ainda precisa aprender a lidar melhor com elas. Recentemente, na ESMO desse ano, foi apresentado o primeiro estudo de fase 3 com imunoterapia e quimioterapia em câncer de mama metastático triplo negativo na primeira linha, o IMpassion 130, que randomizou pacientes com nab-paclitaxel e atezolizumab versus placebo com atezolizumab. Os resultados de sobrevida livre de progressão foram extremamente interessantes, mostrando uma redução de risco da ordem de 38% para os pacientes que tinham expressão PDL1 positivo e uma redução de risco de mortalidade também, que embora não foi estatisticamente significativa, para o subgrupo de pacientes PDL1 positivo foi clinicamente significativa, com uma diferença de cerca de 10 meses para os pacientes que utilizaram a atezolizumab na primeira linha. Em San Antônio desse ano, o maior congresso de câncer de mama que ocorre anualmente aqui no Texas, em San Antônio, eles apresentaram o abstract mostrando os dados de biomarcadores para os pacientes do estudo IMpassion 130. Eles avaliaram a expressão de PDL1, imunohistoquímica pelo método de Ventana, mostraram em células imunológicas peritumorais a expressão de células CD8 citotóxicas CD8 positivas no tumor e também a infiltração de linfócito peritumoral. Eles viram que 27% dessas pacientes, 41% das pacientes tinham PDL1 positivo, sendo que 27% com uma expressão entre 1 e 5%. E quando eles fizeram as análises do subgrupo planejadas, tanto sobrevida livre de progressão e sobrevida global, os únicos subgrupos de pacientes que se beneficiaram da adição da atezolizumab foram os pacientes com PDL1 positivo. Quando eles analisaram a expressão positiva de linfócito T citotóxico CD8 positivo ou infiltrados de TILs peritumoral, eles viram que esses dois biomarcadores só tiveram valor preditivo quando também associados ao PDL1 positivo nas células imunológicas peritumorais. Também avaliaram a presença de pacientes com BRCA1 mutado, eram 15% desses pacientes, mas o BRCA1 mutado não foi um preditor de benefício do atezolizumab, apenas quando ele era concomitante associado à expressão de PDL1 positivo. Então, a atezolizumab para pacientes com PDL1 positivo pelo método de Ventana, acima de 1%, se torna uma opção para os pacientes com câncer de mama triplo negativo na primeira linha da doença metastática. Com esse benefício, o racional é tentar trazer a imunoterapia para o cenário de doença com intenção curativa, ou neoadjuvante ou adjuvante. Alguns estudos estão sendo randomizados, acurando pacientes para responder essa pergunta. Nesse ano também foi apresentado os resultados de segmento do estudo Keynote 173, que é um estudo com pembrolizumab mais quimioterapia em pacientes com câncer de mama triplo negativo na neoadjuvância. São 6 braços desses estudos, com 10 pacientes cada braço, onde o primeiro braço eles fazem quimioterapia contracíclicos e taxanos, mais pembrolizumab, e os outros braços antracíclicos, taxanos e carboplatina em doses variáveis, mais o pembrolizumab na neoadjuvância. Com 47 pacientes avaliados até o momento, eles viram que a taxa de resposta patológica completa em doença invasiva variou de 30% a 80%, a depender do esquema de quimioterapia com ou sem platina. E eles mostraram também que 36% dos pacientes tiveram toxicidade limitante, ou seja, vai progredir para a continuidade do estudo, fase 2, o braço sem carboplatina e um braço com carboplatina e paclitaxel semanal. Esse estudo também avaliou, embora seja um resultado preliminar, dados de sobrevida para os pacientes que tiveram resposta patológica completa, mostrando sobrevida livre de evento de progressão em 12 meses na ordem de até 100%, ou seja, nenhuma paciente progrediu que tiveram os resultados positivos. Com isso, a gente teve a oportunidade de também apresentar 2 hábitos que eu tive o prazer de trabalhar nos estudos, que são 2 protocolos que estão randomizando os pacientes com câncer de mama triplo negativo ou R2 positivo, na adição de anti-PD1, um tipo de imunoterapia,
mais quimioterapia, para avaliar se o aumento de resposta patológica completa tem impacto também na sobrevida livre de progressão dessas pacientes, dessa forma também estudando o descalonamento de quimioterapia. Um dos ápices foi o estudo que randomizou pacientes com câncer de mama triplo negativo, após quimioterapia com traciclos e taxanos, que tinham doença residual maior do que 1 centímetro. Essas pacientes vão ser randomizadas entre terapia padrão, ou seja, cirurgia, e sequenciamento com ou sem xaloda, dependendo da decisão do médico, ou ipilimumab e nivolumab, na dose de 1 mg do IP e 240 mg de nivolumab, seguido de crioterapia, seguido de cirurgia. Tem uma série de estudos de biomarcadores, tanto pré quanto pós-cirúrgicos para essas pacientes, para tentarmos entender melhor fatores de resistências ou preditores de benefício para essa estratégia. E o segundo ápice que a gente apresentou é o estudo chamado NeoHIP, onde a gente vai randomizar cerca de 174 pacientes com câncer de mama HER2 positivo para o braço padrão de trastuzumab, pertuzumab e paclitaxel, ou pertuzumab, trastuzumab, paclitaxel mais o pembrolizumab, e um terceiro braço experimental que é o trastuzumab, paclitaxel e pembrolizumab, tirando o pertuzumab, para avaliar se a expressão, as células imunossensíveis HER2 positivos, com adição de um anti-PD1 e mantendo o bloqueio com trastuzumab, podem se beneficiar de aumento de resposta patológica completa e, por consequência, talvez a indução de célula imunológica permanente, linfócito T com memória, fazendo com que essas pacientes possam no futuro ter um benefício de sobrevida. Esses dois estudos estão abertos aqui nos Estados Unidos e, com muito esforço, a gente está tentando levar esses estudos para o Brasil para que as pacientes brasileiras possam beneficiar também. Com isso eu encerro, queria agradecer a Oncologia Brasil pela oportunidade e agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo.